E se eu te dissesse que existe um processo silencioso, misterioso e transformador, que pode te levar a se tornar quem você realmente é, muito além das máscaras, das expectativas e das influências do mundo? Esse processo tem um nome: individuação. Mas cuidado! Ele não é simples nem rápido. É um caminho que poucos têm coragem de seguir. Porque no final dele, você não apenas descobre quem é, você se transforma completamente. E no final deste vídeo, você vai entender o que Jung quis dizer quando afirmou que tornar-se si mesmo é a maior aventura da existência humana. Mas primeiro, precisamos falar sobre por que a maioria das pessoas nunca chega lá. Desde o nascimento, somos moldados por tudo o que nos cerca: a família, a cultura, a escola, as redes sociais. Pouco a pouco, vamos vestindo máscaras, interpretando papéis e nos ajustando ao que esperam de nós. Chamamos isso de persona, o personagem que mostramos ao mundo. Mas por trás dessa fachada, há algo muito mais profundo, algo que raramente mostramos até para nós mesmos. O inconsciente, um vasto oceano de emoções, lembranças e símbolos que nos moldam em silêncio. A individuação começa exatamente quando percebemos que não somos apenas a nossa máscara. É o momento em que algo dentro de nós desperta e pergunta: quem sou eu de verdade? Mas a resposta não é fácil de encontrar, porque para descobri-la, você precisa encarar o que mais teme: a sua própria sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. São os medos, os impulsos, os desejos reprimidos e também os potenciais esquecidos que você ainda não ousou viver. Enquanto você finge que ela não existe, ela continua te controlando, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nas suas reações automáticas. Mas quando você a encara de frente, algo extraordinário acontece. Você começa a integrar o que antes negava, e cada pedaço da sombra que é aceito se transforma em poder, em sabedoria, em liberdade. A individuação é exatamente isso, um processo de integração, de unir o consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino, a luz e a escuridão, de deixar de ser fragmentado e se tornar inteiro. E é nesse ponto que surge algo que Jung chamou de self, a totalidade da sua psique, o centro verdadeiro do seu ser. O self é o seu núcleo divino, o seu eu maior. É o ponto em que você deixa de ser apenas quem o mundo quer que você seja e começa a viver de acordo com o que a sua alma realmente deseja. E aqui vai a grande revelação. A individuação não é sobre se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi. É o retorno à sua essência mais autêntica, livre e consciente. Quando você chega nesse estágio, a vida muda completamente. Você não reage mais, você cria. Você não busca aprovação. Você expressa verdade. E finalmente você sente paz. Agora que você entende o que é a individuação, a pergunta é: você está pronto para iniciar essa jornada dentro de si? Porque esse caminho é para quem tem coragem de se encarar de verdade. E poucos têm. Mas se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Então não pare agora. Pare. Deixe o seu like se esse vídeo te fez refletir. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos nós vamos explorar passo a passo como identificar sua sombra, equilibrar seus opostos internos e dar os primeiros passos rumo à realização do seu self. A individuação não é o fim de um caminho, é o início da sua verdadeira vida. Você já teve a sensação de que há algo dentro de você que ainda não despertou? Como se uma parte essencial da sua alma estivesse adormecida, esperando o momento certo para emergir? Esse sentimento, esse sussurro silencioso vindo do mais profundo de nós, é o chamado da individuação, o caminho que conduz o ser humano à realização do self, o centro e a totalidade da psique, segundo Carl Gustav Jung.
Mas antes de entendermos o que significa esse processo, precisamos compreender uma coisa fundamental. A maioria das pessoas vive uma vida que não é verdadeiramente sua. Desde o momento em que nascemos, somos moldados por expectativas, regras, crenças e papéis sociais. Aprendemos o que é certo e errado, o que devemos ser para sermos aceitos. Criamos uma persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. Jung descreveu a persona como uma espécie de armadura psíquica, necessária, mas perigosa quando esquecemos que ela é apenas uma parte de quem somos. Ela é o nosso rosto público, o papel que desempenhamos na sociedade. O problema é que quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais nos afastamos do que somos em essência. Vivemos como se fôssemos apenas a persona, o profissional bem-sucedido, o filho exemplar, o parceiro dedicado, o amigo divertido. E assim, pouco a pouco, a voz interior se cala. Mas o inconsciente nunca se cala completamente. Em algum momento ele começa a nos chamar, às vezes por meio de sonhos simbólicos, outras vezes através de crises, perdas ou inquietações que parecem não ter explicação. É o self tentando restabelecer o equilíbrio, tentando nos lembrar de quem realmente somos. Para Jung, esse é o ponto de virada da vida psíquica. É quando a consciência começa a perceber que há algo além dela mesma. Um mundo interno vasto, misterioso e cheio de significados que ultrapassam a lógica racional. A partir daí, inicia-se a grande aventura da individuação. Mas é importante saber, essa jornada não é confortável. Ela exige que abandonemos certezas, enfrentemos o desconhecido e mergulhemos em regiões da mente que muitas vezes tememos explorar. Por isso, Jung dizia que a individuação é uma espécie de iniciação psicológica, um processo semelhante às antigas jornadas espirituais que transformavam o ser humano por completo. E é exatamente esse o caminho que você vai conhecer neste vídeo. Um percurso que atravessa luz e sombra, razão e mistério, até o encontro com o Self, o núcleo divino e organizador da psique. Fique até o final, porque vamos chegar juntos à revelação que poucos compreendem, que a individuação não é apenas autoconhecimento, mas o reencontro com o sagrado que habita dentro de cada ser humano. Para compreender a individuação, é preciso primeiro entender como a nossa consciência nasceu e como ela se construiu sobre estruturas invisíveis, herdadas da humanidade inteira. Carl Gustav Jung acreditava que o ser humano nasce com uma mente dividida em duas dimensões: a consciência, que é tudo o que percebemos e identificamos como eu, e o inconsciente, que contém tudo o que é esquecido, reprimido, ignorado, mas que ainda age sobre nós. Durante a infância, a consciência é como uma pequena chama cercada pela escuridão do inconsciente. Com o passar dos anos, essa chama se fortalece, moldando nossa identidade, nossos valores, nossos ideais. Mas, para sobreviver em sociedade, precisamos nos adaptar, e é aí que nasce a persona. A persona é o rosto social do ego. Ela é necessária porque vivemos em um mundo de relações. Ninguém pode se apresentar completamente nu em termos psíquicos. Precisamos de uma forma, um papel, uma imagem. A persona é essa imagem, o eu que o mundo pode ver. O problema, como Jung advertia, surge quando o indivíduo se identifica demais com sua persona, acreditando que ela é a totalidade do seu ser. Quando isso acontece, a alma adoece. O ego se torna rígido, prisioneiro da aparência e da aprovação externa. E aquilo que é autêntico, criativo e profundamente humano começa a se perder. Quantas pessoas vivem assim, cumprindo expectativas, vestindo máscaras, desempenhando papéis que já não fazem sentido, e ainda assim, algo dentro delas continua inquieto, como uma voz distante sussurrando: "Isso não é tudo, há algo mais."
Esse algo mais é o inconsciente tentando emergir. Ele se manifesta em sonhos, lapsos, intuições e até sintomas físicos, sinais simbólicos de que a psique busca equilíbrio. Jung chamava esse processo de compensação psíquica. Quando a consciência se fixa demais em uma direção, o inconsciente se manifesta para contrabalançá-la. Por isso, muitas vezes o início da individuação vem disfarçado de crise. Pode ser um colapso emocional, um vazio existencial, uma perda, uma desorientação profunda. É o momento em que a persona começa a ruir e o indivíduo se vê diante da pergunta que sempre evitou: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta é o primeiro portal da individuação. A partir dela, o ego é desafiado a reconhecer que não é o centro da psique, mas apenas uma parte dela. E esse reconhecimento é doloroso, mas libertador, porque é quando o indivíduo começa a pressentir que há uma força maior dentro de si, uma inteligência simbólica que orienta o crescimento interior. Essa força é o self, o arquétipo da totalidade, o princípio organizador que guia o desenvolvimento da personalidade. Mas o self não se revela de imediato. Ele se comunica através de símbolos, mitos e imagens que emergem do inconsciente. E para decifrar essas mensagens, o indivíduo precisa aprender uma nova linguagem, a linguagem simbólica da alma. É a partir desse ponto que a verdadeira jornada começa. O caminho da individuação não é racional, é simbólico, imagético e profundamente humano. E o primeiro passo é aceitar o chamado do inconsciente. No próximo bloco, você vai entender como esse chamado surge e por que ele é o ponto de virada da consciência humana. O momento em que o ego é convidado a descer às profundezas para descobrir a verdade sobre si mesmo. O inconsciente é um território misterioso, vasto e poderoso. Carl Jung o comparava a um oceano profundo, cheio de correntes invisíveis e tesouros ocultos. Tudo aquilo que não está presente na consciência, memórias reprimidas, desejos esquecidos, impulsos que não compreendemos, habita nesse domínio silencioso. E segundo Jung, é justamente esse inconsciente que nos chama para a individuação. Mas seu chamado não é direto nem racional. Ele não bate a porta com lógica ou instruções claras. Em vez disso, surge por meio de sonhos, intuições, sincronicidades e símbolos, formas pelas quais a psique se comunica com quem ainda não está pronto para escutar com palavras. Imagine por um momento a sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu inquieto sem saber exatamente por quê? Quantas decisões inexplicáveis foram tomadas por impulsos que pareciam vir de fora de você mesmo? Esses são sinais do inconsciente tentando estabelecer contato. Jung dizia que ignorar o inconsciente é viver de forma fragmentada. O ego, preso à persona, acredita que tudo o que existe é aquilo que ele percebe. Mas a sombra do inconsciente continua a agir, silenciosa, porém determinante. E a individuação começa quando o ego finalmente ouve esse chamado e decide responder. Responder ao inconsciente não significa apenas refletir ou meditar. Significa aceitar que há dentro de você forças desconhecidas que não podem ser controladas pela vontade consciente. É um ato de coragem olhar para o que foi reprimido, confrontar medos, desejos e partes de si mesmo que foram negadas. Esse é o ponto crucial onde a jornada deixa de ser teórica e se torna existencial. Segundo Jung, os sonhos são uma das formas mais claras pelas quais o inconsciente se manifesta. Cada sonho traz símbolos e imagens que apontam para aspectos da personalidade que precisam ser integrados. Alguns sonhos parecem triviais, outros aterrorizantes, mas todos contêm mensagens. Um mapa interno da psique em transformação. Compreender esses símbolos é aprender a escutar o próprio eu mais profundo. O inconsciente, porém, não se limita apenas a sonhos.
Ele se revela através de crises de vida, coincidências significativas e encontros inesperados, o que Jung chamou de sincronicidade. Esses eventos, muitas vezes percebidos como acasos, são a psique tentando chamar a atenção do indivíduo para algo que precisa ser visto. É aqui que a individuação se torna uma verdadeira aventura. Você percebe que não está apenas vivendo na superfície, mas que existe uma dimensão mais profunda, onde cada experiência tem um sentido, cada desafio é um convite e cada emoção intensa é uma mensagem. Mas atenção, ouvir o inconsciente é também confrontar a sombra. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, traços de personalidade, desejos, medos, memórias dolorosas e que continuam a influenciar nosso comportamento de maneira oculta. No próximo bloco, vamos explorar profundamente essa sombra e como Jung via seu papel central na jornada da individuação. Será o ponto em que a coragem encontra o desconhecido e onde a verdadeira transformação começa. No coração da individuação encontra-se a sombra, um dos conceitos mais profundos e desafiadores da psicologia de Carl Jung. A sombra não é apenas aquilo que queremos esconder, ela é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. São os traços que rejeitamos, os desejos que nos assustam, as emoções que tentamos sufocar. E, paradoxalmente, é justamente nesse território sombrio que reside um potencial extraordinário para crescimento e transformação. Jung afirmava que não reconhecer a sombra é viver pela metade. Quando ignoramos ou reprimimos essas partes de nós, elas continuam ativas, mas de maneira inconsciente, influenciando nossas escolhas, relações e reações de forma distorcida. Por exemplo, uma raiva reprimida pode se manifestar em explosões inesperadas. Um talento ignorado pode se tornar frustração. Um medo negado pode criar padrões repetitivos de autossabotagem. Enfrentar a sombra não é fácil. É um processo que exige coragem e honestidade consigo mesmo. É olhar para aspectos de si que ninguém mais verá. Admitir que dentro de você coexistem luz e escuridão, e aceitar que ambos são necessários para se tornar inteiro. Jung descrevia o confronto com a sombra como uma dança entre consciência e inconsciente. É um diálogo interno, uma batalha silenciosa, que paradoxalmente não é uma guerra, mas um encontro que leva à integração. Quando o ego se aproxima da sombra com aceitação e compreensão, a energia reprimida se transforma. O que antes era sombra torna-se fonte de criatividade, força interior e autenticidade. Um dos passos fundamentais para esse encontro é a auto-observação sem julgamento. Não se trata de condenar os próprios erros ou se culpar pelas emoções que surgem. Trata-se de reconhecer a existência desses elementos, entender de onde vêm e aprender a integrá-los na vida consciente. Jung também ensinava que a sombra não é apenas pessoal, ela tem um aspecto coletivo. Muitos medos, preconceitos e impulsos negativos que carregamos refletem padrões humanos universais, presentes em culturas e épocas diferentes. Ao confrontar a sombra, portanto, não estamos apenas nos conhecendo melhor, estamos tocando na própria humanidade, conectando-nos com arquétipos universais que residem em todos nós. O processo de integração da sombra exige paciência e atenção. Ele se manifesta em sonhos simbólicos, emoções intensas, conflitos internos e experiências de vida que parecem testar nossa coragem. Cada vez que aceitamos um fragmento de sombra, tornamo-nos mais inteiros, mais conscientes e mais livres para nos aproximar do self, a totalidade psíquica que Jung considerava o verdadeiro núcleo do ser humano. No próximo bloco, exploraremos outro aspecto essencial da individuação, os arquétipos do ânima e ânimos, os polos feminino e masculino dentro de cada pessoa,
e como sua integração aprofunda a nossa jornada rumo à realização do Self. Será o momento em que começamos a harmonizar opostos internos, unindo forças que antes estavam fragmentadas e nos aproximando da plena totalidade psíquica. Após o encontro com a sombra, a jornada da individuação nos leva a outro território profundo da psique, os arquétipos do ânima e do animus. Carl Jung descreveu esses conceitos como as representações internas do feminino e do masculino dentro de cada pessoa, independentemente do gênero. O anima é o lado feminino presente no homem. O animus é o lado masculino presente na mulher. Integrar esses aspectos é essencial para alcançar a totalidade psíquica, pois somente reconhecendo e harmonizando esses opostos internos podemos nos aproximar do Self. Por que isso é tão importante? Porque muitos conflitos internos, relacionamentos complicados e crises existenciais surgem da desconexão com essas polaridades. Um homem que rejeita seu lado sensível e intuitivo, anima, pode se tornar rígido, autoritário ou emocionalmente bloqueado. Uma mulher que ignora sua força, racionalidade ou assertividade, ânimos, pode se sentir indecisa, insegura ou incapaz de se afirmar plenamente. Jung enfatizava que o primeiro passo é reconhecer essas figuras internas como partes legítimas de nossa psique e não como inimigos ou ilusões. O anima e o animus se manifestam nos sonhos, fantasias, emoções e nas relações interpessoais. Eles podem aparecer como figuras arquetípicas, uma mulher misteriosa guiando o homem ou um homem sábio aconselhando a mulher, mas também se manifestam na forma de sentimentos, intuições ou tendências de comportamento. A integração desses arquétipos exige diálogo interno. É aprender a escutar o que cada polo tem a oferecer, equilibrar energia masculina e feminina, razão e intuição, ação e receptividade. Quando conseguimos isso, a consciência se amplia e o ego se torna mais flexível, criativo e harmônico. Jung acreditava que a integração do ânima e do animus não é apenas um processo psicológico individual, é também uma reconciliação com a humanidade interna. Ao aceitar essas polaridades, compreendemos que dentro de cada pessoa existem forças opostas, mas complementares, que podem se unir para gerar sabedoria, equilíbrio e realização. Esse estágio da individuação prepara o terreno para a etapa final, o encontro com o Self, o arquétipo da totalidade, onde todas as polaridades, luz e sombra, consciente e inconsciente, masculino e feminino, se harmonizam. O Self não é um conceito abstrato, é uma realidade psíquica que se manifesta quando o indivíduo alcança um estado de equilíbrio interior, autenticidade e consciência plena. No próximo bloco, vamos explorar o Self e a totalidade psíquica, revelando como o encontro com essa dimensão profunda transforma completamente a vida de quem percorre a jornada da individuação. Será o momento em que todas as peças finalmente se encaixam e a verdadeira realização do ser humano se revela. Após enfrentar a sombra e integrar os arquétipos do ânima e do animus, a jornada da individuação conduz o indivíduo ao encontro do Self, o núcleo profundo e organizador da psique. Para Carl Jung, o Self não é apenas um ideal, é uma realidade psíquica concreta, o centro da totalidade, o ponto de equilíbrio entre consciência e inconsciente, entre luz e sombra, entre masculino e feminino. O Self se manifesta de maneira sutil e simbólica, muitas vezes através de sonhos, sincronicidades ou experiências transformadoras que parecem transcender a razão. É como se uma força invisível, mas inteligentemente organizada, guiasse cada passo do indivíduo que escolhe ouvir o chamado do inconsciente. Encontrar o Self não significa tornar-se perfeito. Significa tornar-se inteiro.
Significa reconhecer todas as partes de si mesmo, aquelas que são admiradas e aquelas que são temidas, e aceitá-las como componentes essenciais da própria existência. Jung comparava o self a um centro que unifica a psique, como se fosse o Sol que mantém os planetas em órbita. O ego deixa de ser o senhor da vida interna e passa a ser um coordenador consciente, colaborando com as forças do inconsciente para criar harmonia e sabedoria. É um estado de integração em que o indivíduo não apenas reage à vida, mas participa dela de forma criativa e autêntica. No nível psicológico, o encontro com o self produz efeitos profundos. A ansiedade e a sensação de vazio diminuem, pois o ego entende que faz parte de algo maior. Os conflitos internos se tornam menos opressivos, porque agora cada polaridade, luz e sombra, masculino e feminino, encontra seu lugar. A pessoa se torna capaz de agir com consciência plena, sem ser escrava de impulsos inconscientes ou de expectativas externas. Mas Jung nos lembra, o self não é um estado permanente a ser conquistado de uma vez. É um processo contínuo de crescimento e integração. A individuação não é um ponto final, mas uma jornada de autorrealização que dura toda a vida, uma dança constante entre consciência e inconsciente, entre ordem e caos, entre o conhecido e o desconhecido. É nesse ponto que ocorre a maior revelação da individuação. Tornar-se si mesmo é a maior aventura da existência humana. Não é sobre se tornar alguém novo ou diferente do que se é. É sobre lembrar quem você sempre foi, o núcleo eterno que existe por trás de todas as máscaras e papéis sociais. No próximo e último bloco, vamos fazer a revelação final, amarrando todos os elementos da jornada e incluir uma chamada para a ação que conecte emocionalmente o espectador à própria transformação. Será o momento de trazer tudo à luz e mostrar como a individuação pode realmente transformar a vida de qualquer pessoa. Chegamos ao momento mais profundo da jornada, a revelação que Carl Jung descreveu como o ápice da individuação. Após enfrentar a sombra, integrar o ânima e o ânimos e caminhar rumo ao self, algo extraordinário acontece. Você descobre que toda a jornada sempre esteve dentro de você. A individuação não é sobre adquirir algo externo, não é sobre conquistar status, aprovação ou conhecimento acadêmico. Ela é sobre despertar para a totalidade do seu ser, perceber que todas as partes fragmentadas, luz, sombra, masculino, feminino, coexistem em harmonia. É como se um mosaico escondido dentro da alma se completasse, revelando quem você realmente é. Jung dizia que esse processo transforma a vida cotidiana. Decisões não são mais guiadas apenas pelo medo ou pelo hábito. Relacionamentos ganham profundidade, porque você não projeta mais seus conflitos internos nos outros. O trabalho, a criatividade e a expressão pessoal tornam-se reflexos diretos do seu eu autêntico. Em outras palavras, a vida deixa de ser apenas reativa e se torna uma manifestação consciente do self. E aqui está a grande revelação. Tornar-se si mesmo é a maior aventura da existência humana. Não se trata de chegar a algum ponto final, mas de percorrer um caminho contínuo de descoberta e integração. Cada experiência, cada emoção e cada desafio torna-se parte de uma dança maior, onde a consciência e o inconsciente trabalham juntos para criar equilíbrio e sentido. Se você sente que algo dentro de você está adormecido, inquieto ou fragmentado, saiba que a jornada da individuação é para você. Não é fácil, mas é profundamente libertadora, e a cada passo você se aproxima mais do self, da sua essência, da sua verdadeira vida. Agora,
Se você quer continuar explorando essa jornada, entender melhor como identificar sua sombra, equilibrar seus opostos internos e viver com mais autenticidade, há algumas coisas importantes que você pode fazer aqui e agora. Deixe seu like se esse vídeo despertou algo dentro de você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre individuação, sonhos, sombra e transformação interior. E ative o sininho para receber notificações, porque cada nova aula será uma etapa prática nessa jornada para descobrir o self. Lembre-se, a individuação não é apenas conhecimento, é experiência, coragem e transformação contínua. E você acabou de dar os primeiros passos ao assistir a este vídeo. A vida que você sempre buscou não está fora. Ela está dentro de você, esperando para ser despertada. E cada escolha consciente, cada reflexão profunda, cada sonho interpretado é um passo a mais rumo à realização do seu self. Prepare-se, porque essa aventura que Jung descreveu não tem fim. É a verdadeira jornada da alma humana.